Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre O Segredo do Abismo, o quarto longa-metragem dirigido por James Cameron. Aqui no canal eu já lancei vídeos falando, sobre o primeiro filme dele, Piranha 2, Assassinas Voadoras. Também já postei vídeo sobre o segundo filme, O Exterminador do Futuro, lançado em 1984. E mais recentemente, eu lancei também um vídeo falando sobre Aliens, o Resgate. Então, caso você não tenha visto aqueles vídeos ainda, eu recomendo que vocês vão lá assistir e depois venham aqui, Mas se vocês estão atualizados com os conteúdos do canal, fiquem aqui que agora a gente vai comentar, sobre esse filme extremamente polêmico. O James Cameron sempre foi fascinado pelo oceano e também pelas criaturas marinhas. A gente já pode ver um pouquinho disso, gente, lá no primeiro filme que ele dirigiu, que foi Piranha 2, Assassinas Voadoras. Naquele vídeo eu já mostrei pra vocês, que ele já tinha feito algumas filmagens embaixo d'água, que inclusive são muito maravilhosas, especialmente quando a gente para pra pensar na época que o filme foi feito, lá nos anos 80, no início dos anos 80. E aqui, no final dos anos 80, mais especificamente em 1989, ele acaba lançando mais um filme que também vai lidar com essa questão da água, chamado O Segredo do Abismo. O James Cameron, ele costumava fazer um paralelo, entre o oceano e o espaço. Ele fala que ambos são uma vastidão da qual o ser humano, não tem conhecimento total, suficiente. Que sempre tem várias coisas por lá escondidas que a gente precisa buscar conhecer. A gente precisa buscar esse conhecimento e buscar informações. E por causa disso, ele sempre foi muito fascinado em fazer certas buscas, embaixo d'água, e fazer explorações. Inclusive, ele tem vários documentários, gente, falando sobre a vida marinha, sobre a água, sobre o fundo do oceano. É um tema que realmente para ele é muito fascinante e ele ficava se questionando, como seria fazer uma trama, sobre alienígenas, seres que não são necessariamente, terrestres, mas sem ser no espaço e sim na água, fazendo esse paralelo entre os filmes que se passam, na vastidão da galáxia e colocando esse contexto agora, dentro do mar, dentro do oceano. A primeira vez que o James Cameron abordou essas ideias, dentro de uma história que ele criou, foi na época que ele ainda era adolescente, ainda estava na escola, e ele escreveu um conto que contava, uma história sobre cientistas, que faziam uma exploração embaixo d'água, no fundo do mar, e acabavam descobrindo várias coisas interessantes. A base, da ideia desse conto que ele escreveu lá quando ele era adolescente, acabou sendo retomado por ele, na época que ele estava terminando de fazer Aliens, o Resgate, Ele acabou assistindo um documentário sobre o mar e acabou meio que voltando a ter aquele fascínio dele da época, da infância e da adolescência, e ele teve vontade de fazer um filme de ficção científica mais voltado para essa questão do oceano. Então ele pegou aquelas ideias que ele tinha tido no passado, e acabou retrabalhando elas para fazer agora esse filme, que a gente conhece como O Segredo do Abismo, ou como é chamado em inglês, The Abyss. No filme, nós vamos acompanhar uma equipe, de uma plataforma civil de exploração de petróleo que acaba se vendo com uma missão de encontrar um submarino nuclear que se perdeu no mar. Esse pessoal acaba tendo que se juntar, às forças da Marinha para fazer essa investigação, essa busca. E vocês aqui precisam entender, que tudo isso está acontecendo num contexto de Guerra Fria. E a gente vai acompanhar aí, os personagens principais, que são o Buddy e a Lindsay. O Buddy, ele é o capitão dessa plataforma, de exploração, e a Lindsay, ela é a designer, que projetou essa plataforma. O Buddy, e a Lindsay, eles eram casados, eles tinham toda uma história de romance que acabou não dando certo, Rolaram vários problemas, eles estão atualmente separados. Mas no decorrer do filme, a gente vai vendo que ambos ainda têm sentimentos um pelo outro. A gente que é fã do James Cameron, já sabe que ele gosta bastante de explorar histórias, de romance e de relação entre personagens. Mas naquela época, ele estava um pouco cansado daquela história básica e simples, de garoto encontra garota, que a gente tem aqueles dois personagens que vão se conhecer, vão começar a se interessar um pelo outro e se apaixonar no decorrer da história. Ele queria fazer uma coisa diferente, que não fosse igual ao que ele já tinha feito anteriormente na carreira, especialmente com Exterminador do Futuro, que a gente vai vendo a Sarah Connor e o Kyle Reese se conhecendo e se apaixonando. Então foi por causa disso que ele decidiu, na verdade, mostrar um casal que era de duas pessoas, que já se conheciam, que tinham problemas, estavam separadas e que uma meio que ia tentar reconquistar a outra, Eles iam tentar voltar a ficar juntos mais uma vez, tentar fazer o relacionamento dar certo dessa nova vez, Eu achei que foi bem interessante essa escolha dele, de manter essa coisa do romance viva dentro do filme, mas ao mesmo tempo se desafiando, a desenvolver esse romance de uma forma completamente diferente à que ele já havia feito anteriormente na sua carreira.
O primeiro ato do filme, né, gente, ele vai se desenvolver de um jeito que é bastante técnico, né, e que é bastante focado em mostrar pra gente como essa plataforma, né, de exploração de petróleo funciona, como é todos os materiais que eles precisam usar, né, toda a tecnologia que existe ali para que eles consigam ir para debaixo d'água, né, que eles consigam mergulhar, consigam ficar muito tempo lá embaixo, né. Então é uma parte do filme que realmente é o que o pessoal chama, né, de high sci-fi, né, o hard sci-fi, que é aquele estilo de história de ficção científica, né, que é um pouco mais complexa e um pouco mais pesado no lado científico, né, que tudo o que está aparecendo ali, eles sempre tentam dar um embasamento científico que tenha uma lógica, né, e que tenha uma racionalidade por trás. Então, por causa disso, o início do filme, ele é bastante denso, né, mostrando como tudo funciona ali na plataforma, mas ao mesmo tempo, para quem gosta dessas coisas, né, de ciência, de oceano, de exploração, com certeza vai ser muito interessante, né, e vão ter várias curiosidades que o filme vai acabar abordando. Mas aí, né, gente, a partir do segundo ato acaba rolando uma grande reviravolta, né, acontece um acidente, tem uma tempestade, e aí os personagens acabam ficando presos embaixo d'água, né? E toda uma cena que a gente tem, né, que a plataforma tá meio que sendo destruída, que eles estão se afundando, lembra muito aquilo que a gente veria depois do James Cameron repetindo lá em Titanic, né, de 1997. Então é bem interessante a gente ver que aqui nesse filme ele já estava experimentando algumas coisas que ele usaria novamente na sua carreira, né, no futuro. E depois que os personagens eles estão lá embaixo d'água, né, eles estão investigando para descobrir como sobreviver, como conseguir voltar para a superfície, e também eles percebem, né, que existe ali com eles alguma criatura. Eles não estão sozinhos ali no fundo do oceano. Lá embaixo d'água, né, eles vão acabar entrando em contato com essa espécie, né, essa criatura misteriosa, que é uma espécie marinha senciente, que está, né, observando os seres humanos já há muitos e muitos e muitos anos. E eles têm um questionamento, né, se é que vale a pena os seres humanos continuarem vivos ali, considerando que eles só trazem, né, guerra, destruição e desgraça para o planeta Terra, né? Então o filme começa, né? Ele começa como um hard sci-fi, né? Que tem aquela coisa mais científica de exploração do oceano e é uma coisa mais embasada, assim, mais pé no chão. E depois, aos poucos, vai se tornando um pouco mais lúdica, um pouco mais fantasiosa e também um pouco mais filosófica, né? Trazendo todo esse questionamento em relação à humanidade e como a humanidade tem tratado a Terra, né? E como tratam uns aos outros, que a gente vê que o ser humano ele tem esse instinto, assim, de violência, especialmente, né? Lembrando aqui que esse filme se passa, né? Num contexto, numa época de Guerra Fria. E isso é bem interessante, porque como eu falei pra vocês, aqui a gente já tem algumas referências a Titanic, com a questão, né, do afogamento, da destruição, de tudo que tá acontecendo. E aqui, com essa parte dos alienígenas, que acabam fazendo os seres humanos refletir sobre o que eles estão fazendo na Terra e sobre as relações que eles têm uns com os outros, lembra bastante aquilo que a gente veria o James Cameron trabalhando, né, depois na franquia Avatar. Mas, continuando, né, gente, acaba que o personagem, né, do Buddy, ele acaba entrando em contato, assim, verdadeiramente com esses alienígenas pra descobrir tudo que tá acontecendo, o que é aquilo ali. Ele acaba indo para esse local, né, que tem os alienígenas ali, tem toda uma cidade embaixo d'água que é muito bonita, né, e toda bioluminescente, né, a coisa toda brilhante embaixo d'água, que mais uma vez me lembra os visuais que a gente tem na franquia Avatar. E lá nessa cidade, né, que a gente vai ver essas criaturas do oceano, o Buddy acaba descobrindo que eles estavam pensando, né, em talvez exterminar a humanidade, já que eles só traziam guerra e destruição, né, para o planeta. Mas acontece, né, gente, que antes do Buddy descer mais fundo ainda para chegar nessa cidade, ele não tinha certeza se ele ia conseguir sobreviver a essa viagem. E aí ele acaba meio que enviando uma mensagem, né, pra Lindsay, uma mensagem de áudio que eles estão se comunicando. E ele vai se declarando pra ela, né, e falando do amor que ele sente por ela. E aí os alienígenas, eles acabam tendo acesso a esse áudio, né, eles escutam esse áudio, essa mensagem. E aí é essa mensagem exatamente que acaba fazendo, né, os alienígenas verem que existe sim o bem na humanidade e que eles não são apenas capazes, né, de fazer destruição e guerra, mas que também os seres humanos são capazes de amar. Quando a gente reflete, né, sobre a história do filme, a gente vê que O Segredo do Abismo é bem a cara do James Cameron, né? E é um filme que é até fofo, né? Tipo, a mensagem do filme, ela é bastante positiva, é bastante interessante. Então, só pelo filme em si, você talvez não entenderia por que O Segredo do Abismo é um filme tão polêmico. Mas, na verdade, né, gente, as polêmicas acabam acontecendo por causa da história dos bastidores do filme e não sobre o filme em si, né? O produto final que a gente assiste hoje em dia, né? O produto final, eu acho que é um dos melhores filmes de ficção científica já feitos. E é um filme que é muito relevante para a carreira do James Cameron, né, que, como eu falei, tem várias coisas que a gente vê nesse filme, né, que acabariam servindo de base para outros projetos que ele faria no futuro, né, como Titanic e Avatar. Mas a forma como o filme foi gravado, né, gente, realmente foi ainda mais problemática do que aquilo que havia acontecido, né, nos bastidores de Aliens, o Resgate. O que acontece, né, é que o James Cameron, ele queria gravar tudo da forma mais realista possível e o filme, de fato, é gravado embaixo d'água. Eles acabaram usando, né, gente, uma instalação nuclear abandonada e eles encheram d'água, né, e tudo foi filmado, de fato, ali dentro, né,
né? Os atores, eles tiveram que mergulhar, gravar bem fundo e tudo mais. E a gente sabe que gravar coisas com água é sempre bastante complicado, né? Vários outros filmes que acabam tentando trabalhar com água têm diversas complicações e com o James Cameron não seria diferente, né? Muito pelo contrário, ele teria ainda mais complicações do que o normal. Porque a gente tem que entender, né, gente, que esse filme aconteceu na década de 80 e muitas das coisas que ele queria fazer nem existia tecnologia para isso ainda, sabe? Inclusive, eles tinham muito medo, assim, eles tinham que criar soluções para coisas que as pessoas não tinham pensado e não tinham criado soluções anteriormente, né? Como a questão, por exemplo, de como os atores eles poderiam ter, né, tipo a máscarazinha deles com oxigênio e que fosse uma máscara que fosse cinematográfica, né, que você conseguisse ver direito o rosto dos atores, que os atores conseguissem, né, ter suas vozes gravadas, né, que conseguissem se comunicar com o diretor James Cameron e também que o rosto deles fosse, né, apropriadamente iluminado para que você conseguisse enxergar em cena. Isso foram tudo coisas, né, que o James Cameron e a sua equipe tiveram que arrumar soluções muito criativas, né, para conseguir resolver na prática ali na hora das filmagens. Além disso, né, a gente acaba tendo também a questão de que eles acabaram, por exemplo, usando muito cloro ali nessa água que eles estavam usando e acabava dando alguns problemas, como, por exemplo, algumas pessoas que estavam trabalhando ali começaram a ter o seu cabelo todo estragado, né, e chegou ao ponto até mesmo de alguns terem queimaduras na pele, né, de tanto cloro que havia dentro daquela água. Além disso, né, acabou correndo também momentos de risco em que algumas pessoas quase morreram durante as gravações do filme. O ator Ed Harris, né, que faz o papel do Buddy, ele quase morreu numa cena que ele estava gravando, né, acabou rolando um problema com o cabozinho, né, do respirador dele que ele precisava usar para uma cena. Ele acabou quase morrendo ali embaixo d'água e o James Cameron continuou filmando, né, e foi uma coisa que foi muito traumática para ele, né. Vários atores que participaram desse projeto, hoje em dia, eles se recusam até mesmo a comentar sobre esse filme em entrevistas, porque eles falam que foi uma experiência muito, muito horrível. A atriz, inclusive, né, que fez o papel da personagem Lindsay, ela diz, né, que ela teve um momento, assim, muito horrível e problemático com o James Cameron. Tem uma cena que a personagem dela tá quase, né, morta, porque ela acaba tendo que precisar passar por muito tempo ali embaixo d'água sem respirar, né? Então ela meio que acaba assim morrendo, eles precisam ressuscitar ela, trazer ela de volta à vida. E a gente tem uma cena, né, que eles acabam tirando assim a roupa dela e ela tá, né, com a parte de cima assim toda exposta, né, que ela tá deitada, molhada, no ambiente assim frio e tá o personagem, né, do Buddy tentando ressuscitar ela, né? Então ele tá fazendo aquela coisa, né, cardíaca para o coração dela voltar a bater e aí ele dá a tapa no rosto dela também para ver se a personagem se reanima, ela reage e tudo isso foi gravado de verdade, né? Então o local estava muito frio, a atriz estava sem camisa, morrendo de frio naquele lugar, o ator estava batendo de verdade na cara dela, e aí no meio da filmagem daquela cena, acabou, tipo, terminando o filme, né? A bateria, enfim, da câmera do James Cameron, ele não conseguia mais filmar, e ele queria repetir a cena toda de novo, e a atriz ficou revoltada, porque ele estava ali sofrendo, né, de frio, sofrendo com o rosto dela machucado por causa das tapas que ela estava levando, e ela falou, não vou mais gravar essa cena aqui, você não pode mais tratar a gente como um animal, né? E ela acabou saindo da cena, o James Cameron teve que finalizar a cena dele de outra forma, sem a participação da atriz, e ele foi meio que misturando as cenas que ele conseguiu filmar dela, né, levando os tapas, e outras cenas, né, que ele gravou de outro ângulo, que mostrava, né, o rosto do ator Ed Harris, né, ele ali sofrendo, tentando reanimar a mulher que ele amava, né, então ele acabou conseguindo fazer a cena funcionar de certa forma, mas nos bastidores foi uma coisa horrível, né, gente, porque a atriz, ela tava se sentindo péssima ali gravando aquela cena, e todos os atores, eles diziam que era muito estressante, porque várias vezes, né, as filmagens ficavam sendo adiadas, ficava sendo atrasada, e às vezes eles passavam um tempão embaixo d'água, esperando a gravação da cena começar, porque ainda não estava tudo perfeito do jeito que o James Cameron queria. Ele era muito perfeccionista, ele ficava olhando todos os detalhes, tudo tinha que ser do jeito que ele queria, da forma perfeita que ele queria, e várias vezes dava confusão, né? E em vários momentos também ele colocava o pessoal ali da equipe em perigo. Como, por exemplo, aqui a gente tem cenas, né, que tem tiroteio ali embaixo d'água, não embaixo d'água, na verdade, mas eles têm um tiroteio ali no canto que tem água, e ele viu que as balas falsas não estavam funcionando junto com a água. Então eles acabaram gravando essa cena, né, que tem um tiroteio ali, que tem um personagem, um vilão, que é o Coffee, né, quem faz o papel dele, inclusive, é o Michael Biehn, que já participou, né, de O Exterminador do Futuro, fazendo o Kyle Reese, né, ele também fez um personagem lá em Aliens, o Resgate, ele volta aqui fazendo esse vilão, e aí nessa cena que ele tava lá dando tiro, ele acabou tendo que usar uma arma de verdade. Então olha o perigo, se alguma coisa desse errado ali, algum ator podia ter levado algum tiro, algum ator podia ter morrido. Então foram várias coisas assim, muito estressantes, muito horríveis que aconteceram, né? O James Cameron também fazia todo mundo trabalhar o tempo inteiro, eles mal tinham descanso, né? Então, por exemplo, eles não poderiam deixar que a luz do sol atrapalhasse as filmagens debaixo d'água. Então, primeiro, eles tinham todo um plano assim de como cobrir a água para proteger
proteger ali da luz do sol, eles conseguiram iluminar do jeito que eles queriam, mas acabou que aquilo deu errado, né? E o James Cameron decidiu que ia começar a gravar de noite, então eles tinham que gravar essas cenas de noite. A água era super gelada, né? Os atores ficavam quase doentes de tão frio que tava ali a água que eles tinham que gravar, né? Era super fundo também. Inclusive o James Cameron, ele não dava muito tempo, assim, espaço para que os atores e a equipe pudessem, por exemplo, ir no banheiro, sabe? Durante a filmagem dos filmes. Não podia. Então eles tinham que fazer xixi ali dentro da água com as suas roupas de mergulho, porque eles não tinham intervalo para ir no banheiro. Então foram, gente, condições, assim, muito extremas e horríveis. Como eu já falei, né? Vários atores que participaram desse filme, não gosto nem de falar sobre esse filme, disseram que a experiência de gravar esse filme foi um inferno. E realmente foi algo assim que marcou bastante a imagem do James Cameron como um dos diretores mais complicados de se trabalhar, né? O pessoal fala que ele é muito arrogante, que ele é muito exigente, né? Que ele é muito mandão, que ele quer tudo do jeito que ele quer. E de fato ele é uma pessoa assim que é muito perfeccionista, ele tinha uma ideia muito perfeita de como ele queria que esse filme fosse. E ele estava capaz assim de fazer tudo para que o filme fosse perfeito do jeito que ele queria, inclusive colocar alguns atores em perigo, né? Então foi toda uma situação, gente, muito horrível, que faz com que esse filme seja lembrado, né, pelas polêmicas dos bastidores até os dias de hoje. Esse passado complicado do James Cameron, né, gente, é uma coisa que você percebe que ele reflete muito sobre isso até os dias de hoje. Recentemente, né, acho que na semana passada, enquanto ele estava fazendo todo o marketing, né, para o lançamento do novo filme de Avatar, ele acabou tendo uma frase, né, que gerou polêmica na internet. Algumas pessoas estavam incomodadas com o que ele falou, né, que basicamente ele estava dizendo assim que a testosterona era como uma toxina, né, que ele queria tirar do corpo dele, que ele queria se livrar daquilo, né, porque era quase como se fosse um veneno. E aí teve algumas pessoas que estavam irritadas, né, muitos homens, né, estavam irritados, dizendo que ele estava sendo contra homem, enfim, que também o que ele estava falando não fazia sentido, porque a testosterona não é uma coisa venenosa, né, que faz parte da biologia, química, enfim. Só que o que as pessoas não entenderam, né, é que ele estava usando a palavra testosterona, mas ele não estava necessariamente falando no sentido literal, biológico e químico, mas sim que ele estava meio querendo fazer uma reflexão sobre a masculinidade tóxica, que é algo que ele reconhece que fazia parte do passado dele, né, que às vezes ele tinha esse comportamento assim de macho alfa, que quer mandar, que quer fazer as coisas do jeito que quer, e aí ele acabava sendo muito agressivo, ele não tinha relação tão boa com as pessoas nos bastidores, né, e ele percebe que em vários momentos ele exagerou bastante na forma como ele agia para conseguir fazer os filmes acontecerem do jeito que ele queria. E isso é algo que hoje em dia ele está se desconstruindo bastante. Inclusive, quando a gente vai acompanhar as notícias que saem sobre Avatar 2, né, Avatar o Caminho da Água, a gente percebe que esse tipo de polêmica não está acontecendo. Avatar 2 também está sendo filmado embaixo d'água e pior ainda, né, gente? Porque em O Segredo do Abismo, os personagens e os próprios atores, né, eles usavam todos aqueles aparelhos, né, com oxigênio, o tanquezinho, enfim, tinha lá o respirador. Então, ainda era, de certa forma, menos perigoso do que o que eles estão fazendo com Avatar 2, porque Avatar 2, eles não têm máscara de oxigênio, não tem tubinho, não tem nada. Eles precisam realmente parar de respirar e os atores tiveram que aprender a segurar a respiração e aprender a respiração por muito tempo. Então, por exemplo, a Kate Winslet, né, ela gravou cenas de Avatar 2 que ela passou 7 minutos e 14 segundos embaixo d'água sem respirar e sem nenhum equipamento de oxigênio. Literalmente só ela lá embaixo prendendo a respiração. Então foi ainda mais perigoso do que o que aconteceu em O Segredo do Abismo. Só que agora o James Cameron, ele é uma pessoa que já tá muito mais madura, muito mais sensata, né, muito mais humana, assim, ele tem um jeito mais sensível de lidar com as outras pessoas. Então a gente vê que os atores acabaram se sentindo muito mais seguros, muito mais confortáveis, né? A gente, inclusive, também tem crianças no filme de Avatar 2 e as crianças também gravaram embaixo d'água. As crianças também tiveram que filmar cenas sem respirar, né? Então é uma coisa, assim, que é, de fato, complicada, mas hoje em dia ele sabe lidar melhor com os atores, ele sabe lidar melhor com os limites de cada ator e ele não tem mais aquela coisa, assim, de não dar espaço pra ninguém descansar, todo mundo tem que trabalhar o tempo todo, todo mundo tem que fazer o que ele quer o tempo todo, sabe? Ele realmente mudou bastante e eu acho que isso é interessante de se falar aqui, né, gente? Porque, obviamente, se o James Cameron continuasse sempre agindo dessa forma, eu acho que eu não seria fã dele do jeito que eu sou, sabe? Mas esse filme aqui, O Segredo do Abismo, ele foi lançado, tipo, sei lá, uns 30 anos atrás, e o James Cameron, de fato, mudou. Isso é algo que a gente vê na prática, inclusive com as pessoas que trabalham com ele, né? A própria Sigourney Weaver, né, que trabalhou com ele lá em Alice, o Resgate, que também foi um filme que teve problema nos bastidores,
depois, ela fala, né, que trabalhar com ele hoje em dia, nos filmes de Avatar, é uma experiência completamente diferente, porque ele realmente tá uma pessoa mudada, sabe? Ele aprendeu com os erros dele. E, inclusive, ele sempre tem essa questão, né, de fazer as pessoas também quererem ter essa mudança, né? Então é por isso que recentemente nessa entrevista ele acabou fazendo aquela coisa, né, de dizer que testosterona era uma coisa, tipo, venenosa, enfim. Ele tava falando sobre essa questão da masculinidade tóxica, né, e dessa coisa que ele tinha, assim, mais agressivo de fazer as coisas do jeito que ele queria, sem parar pra pensar no outro, né, sem parar pra se sensibilizar e ter empatia com o outro. Isso é algo que ele tá aprendendo a ter mais agora, né? Então por isso que eu achei que é bem importante que até os dias de hoje ele continua refletindo sobre o comportamento dele, né, nos filmes antigos que ele fez e reconhecendo os erros dele, né? Porque de fato, gente, ele errou nos bastidores desse filme. Mas assim, apesar dele ter errado, o resultado a gente não pode mentir e dizer que ficou ruim, porque não ficou. Realmente, gente, é um dos melhores filmes, assim, sob uma perspectiva técnica, é um dos melhores filmes de ficção científica já feitos. As cenas embaixo d'água desse filme é uma coisa, assim, que você fica de boca aberta, sem acreditar no que você tá vendo. É muito, muito incrível, sabe? Vários momentos eu ficava vendo o filme e eu ficava pensando, não tem como isso ter acontecido na década de 80, gente. Tudo bem que foi quase 90, mas enfim, né? Mesmo na década de 90, você não via outros filmes que tinham uma qualidade tão boa, assim, em cenas embaixo d'água. Sabe? A gente tem cena de ação, sabe? A gente tem cena de exploração, e é tudo muito bem feito, tudo muito incrível, sabe? A gente vê que o James Cameron, ele sabe lidar com a água, né? Por mais que ele tenha meio que forçado, assim, um pouco a barra e colocado os atores em perigo, ele sabe filmar embaixo d'água, sabe? Ele sabe fazer a gente sentir toda aquela sensação da água, aquela vastidão, aquela curiosidade, sabe? Aquela coisa de ser um ambiente misterioso, né? O oceano, porque a gente não sabe tudo que tem no oceano, sabe? O oceano é uma coisa que até hoje em dia, né? As pessoas que trabalham na ciência, enfim, elas não têm conhecimento total sobre o oceano. Então é um ambiente que é misterioso, que traz essa curiosidade. E o James Cameron, ele sabe trabalhar isso por causa desse fascínio que ele tem pelo oceano, né? E pensando por essa perspectiva, de fato, o filme, ele é muito bom, ele funciona muito bem. Eu confesso, né, que assim, se eu fosse ranquear esse filme em relação a outros filmes do James Cameron, O Segredo do Abismo, ele não ficaria numa posição muito alta, né, na minha lista, porque tem outros filmes que eu acabo tendo uma maior afeição, assim, um maior sentimento, né? Então eu gosto muito mais de alguns filmes, assim, do Exterminador do Futuro, gosto muito mais de Alien, né, por causa da Ellen Ripley e tudo mais. Eu amo Titanic, amo Avatar, então esses filmes acabam sendo meus favoritos, né? Eu acabo gostando mais do que O Segredo do Abismo, mas assim, indispensável você ver esse filme, sabe? Mesmo se você não for fã do James Cameron, mas você tem essa curiosidade, assim, por cinema, por oceano, por ficção científica, né? Por fantasia. É um filme que você precisa assistir, sabe? A experiência com certeza vai valer a pena pra você. E com certeza vai ser, assim, algo que vai lhe deixar a boca aberta quando você estiver assistindo, sabe? É um filme que é muito surpreendente e que é muito interessante. E como eu falei, várias coisas que o James Cameron continua trabalhando na carreira dele até os dias de hoje, meio que já estavam aqui nesse filme, sabe? Eu às vezes acho que O Segredo do Abismo é como se fosse o rascunho e Titanic e Avatar são a perfeição, né? Ele errou aqui, ele exagerou aqui e depois ele acabou fazendo de uma forma melhor vários aspectos que ele queria trabalhar aqui, como por exemplo, toda aquela questão que a gente tem das cenas, que acontece o acidente aqui na tempestade, que começa a ter o naufrágio ali, a plataforma começa a afundar e o pessoal fica preso embaixo d'água, ele acabou fazendo muito melhor depois em Titanic, lá em 1997. E essa questão da gente ter seres humanos, né, entrando em contato com seres alienígenas, né, que acabam fazendo ele refletir sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre os erros dos seres humanos, também foi algo que eu achei, né, que ele fez melhor em Avatar, e eu acho que ele também vai fazer melhor ainda em Avatar, O Caminho da Água, né, o segundo filme, que também as cenas embaixo d'água parecem estar belíssimas, né, se esse filme aqui já é lindo embaixo d'água, imagina Avatar, né, que ainda tem mais tecnologia, ainda teve mais inovações, mais coisas, então vai ficar muito perfeito, gente. Mas assim, né, é um filme que é indispensável, sério, se vocês não assistiram ainda, assistam, né? Eu também preciso dizer pra vocês que esse filme possui mais de uma versão, né, existe a versão de cinema e existe a versão estendida. Eu nunca assisti a versão de cinema, né, porque o DVD que eu tenho é já da versão estendida, e aí o filme só tem a versão longa, né, que é 3 horas de duração. E eu recomendo que se vocês forem procurar o filme, né, por meios alternativos aí na internet, tentem assistir a versão estendida, né, porque vários elementos que eu falei aqui e que são importantes pro filme, infelizmente só estão disponíveis na versão estendida. Porque na versão de cinema, por exemplo, né, várias referências à Guerra Fria e tudo mais acaba sendo excluída da história, e eu acho que é muito ruim isso ser excluído, porque a gente sabe que esse contexto, assim, de guerra é importante para a discussão que o filme quer trazer, né, sobre a humanidade. Então, por causa disso, eu acho que a versão estendida é melhor. Além disso, também tem a questão, né, gente, do final ali, da mensagem e tudo mais. Tem umas cenas diferentes ali no final, que o final é estendido. Eu acho que o final da versão estendida é melhor, né, melhor trabalhado, melhor desenvolvido, né. Então, acho que se vocês forem procurar, vejam a versão estendida.
E outra coisa que eu acabei esquecendo de dizer pra vocês, né, gente? Na maioria dos filmes do James Cameron, até então, que eu falei aqui pra vocês, ele sempre utilizava efeitos práticos, mas aqui foi na primeira vez que ele usou no filme dele, né, um personagem, assim, uma criatura de CGI, né, que tem um momento aqui nesse filme que ele tem, né, é 1 minuto e pouco de cena, mas a gente tem uma criatura, né, que é como se fosse a própria água, né, senciente, se transformando, né, ela fica se moldando pra meio que repetir o rosto de alguns dos personagens, né, e essa cena foi muito emblemática na época, né, acabou assim fazendo história, foi inovação tecnológica muito maravilhosa, e é importante aqui eu citar rapidinho, né, essa inovação dessa cena de 1 minutinho, porque ela seria o pontapé inicial para o CGI maravilhoso que a gente teria no próximo filme do James Cameron, que é O Exterminador do Futuro 2, né, que é um filme que a gente de fato vai ter um personagem lá que ele vai ser criado, né, com CGI e tudo mais, que vai ser a segunda vez que o James Cameron vai lidar com CGI, e a gente sabe que depois ele vai virar um mestre, né, gente, no uso de CGI com a franquia Avatar, mas é importante dizer, né, que tudo isso também começou aqui em O Segredo do Abismo. Então, basicamente, né, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero que eu tenha convencido você a assistir O Segredo do Abismo, caso você não tenha assistido ainda. Se você gosta, né, de James Cameron, ou simplesmente gosta de assuntos, né, sobre filmes em geral, não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixo vocês por aqui, até mais!